Agora sim, vamos chamar então o convidado do dia, o Patrick Canel, que é sócio da Force Capital. Olá, muito boa tarde, Patrick. Obrigada pela participação aqui com a gente no Estoque. Boa tarde, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, o prazer é nosso. Bom, queria começar falando, né, que uma das principais dificuldades em relação ao ESG é a aplicação de métricas e a mensuração aí e acompanhamento dos resultados das políticas da ESG, né? Você gere um fundo de empresas no mercado de Private Equity, que são empresas não listadas focadas, né, nesse ramo ESG. Como que você escolhe então essas empresas que merecem atenção especial, que vale investimento dentro desse mercado? Vamos lá, eu acho que é necessário a gente entender um pouco o que é o investimento em ESG, tá? E como que a gente faz aqui dentro da Força. Para nós, a gente fala de ESG e impacto, tá? Então, a gente separa isso basicamente em três partes, né? Quando a gente olha a parte ESG, a gente está falando tanto em investimento responsável quanto em investimento sustentável, ou seja, como que eu vou melhorar o uso das características ambientais e sociais e, obviamente, nas melhores práticas de governança, mas também criar um ciclo mais virtuoso na parte sustentável, né? Assim, buscando uma economia mais sustentável. E aí, na parte de impacto, como que a gente vai buscar e criar adicionalidades, tanto no lado do I e do S do ESG, né? Ou seja, na parte ambiental e na parte social. Quando a gente olha, eu acho que tem uma maneira muito, talvez, resumida que a gente pode falar, dentro do nosso universo Private Equity, a gente recebe um deal flow muito grande, né, de oportunidades que a gente começa a analisar e fazer o que a gente chama de screening inicial, né, que tendo em vista o nosso dever fiduciário, o nosso objetivo, que é retorno financeiro em primeiro lugar, né, como que a gente vai criar essas camadas de investimento sustentável e de investimento responsável e de alinhar, trazer mais adicionalidades, né, para essas empresas que a gente tem. Então, eventualmente, podem ter empresas que a gente analise e que não são empresas que se caracterizem como ESG, mas que elas podem se tornar através do uso do nosso capital e da nossa governança junto na companhia, né? Então, ela começa desde lá desse processo de screening, onde a gente vai fazer uma análise inicial, né, buscar verificar se vale a pena, se essa empresa vai crescer e vai ter todas as características ESG, para buscar, de fato, né, no período de diligência, junto com parceiros terceiros, né, que entrem junto na companhia e analisem essa questão da diligência, quais são os potenciais riscos que a gente não esteja enxergando tanto do lado ambiental quanto do lado social, e para onde essas empresas estão indo e como que a gente pode criar essas adicionalidades, seja em captura de CO2, seja em melhoria, né, do uso do solo, garantindo mais produtividade, eficiência energética, uso de recursos, claramente isso falando do lado mais ambiental, e do lado social, obviamente, trazendo muito mais questão de igualdade de gênero, raças, uma transparência e canais de comunicação para os empregados da companhia com o seu top management de conselho, mas não só parando aqui, mas como no stakeholder, como todos os stakeholders envolvidos da companhia, ou seja, aonde a companhia vai até a primeira e segunda derivada, né? Ou seja, a sociedade onde ela está incorporada. E, mais uma vez, boa tarde para você. Hoje em dia, toda empresa tem algum discurso ESG pronto, mas como o inventor consegue diferenciar o que é, né, um ESG raiz e daqueles discursos vazios chamados de, né, greenwashing ou social washing? Eu acho que, vamos lá, né? O investimento ESG, e por isso que a gente separa dessa maneira, como que a gente vai mitigar o risco e como que a gente vai criar a adicionalidade, ela está muito lastreada em alguns critérios ou standards, vamos dizer assim, que foram definidos pelo IFC lá em 2007, pelos European DFIs, principalmente em 2011, que elevaram a barra em relação a isso, a International Labour Organization, né? Ou seja, aqui a gente está analisando quais são os critérios de exclusão, né, principalmente os leis, regulamentos locais onde as companhias estão,
para que a gente possa fazer um investimento, né? Então, quando a gente olha hoje essa hype, vamos dizer assim, ESG, é muito fácil, né, muita gente falar que está fazendo investimentos em ESG, mas sem um propósito de fato, sem uma mensuração e um acompanhamento na lupa dessas atividades, né? Quando a gente olha, eu vou obviamente tratar o nosso exemplo aqui, de como que a gente faz isso in-house, né, e como que talvez a gente diferencie, né? Dentro do objetivo de Private Equity, né, para a gente tem um foco, né, que eu diria que está muito lastreado, talvez, em 3 pilares, né, que é inclusive o nome do nosso fundo, que é o crescimento, né, e isso daqui é como que a gente vai endereçar os problemas para onde o mundo está indo, né, crescimento populacional, demográfico, etc., toda a questão de climate change, toda a questão de eficiência de recursos e energia, né, e com isso a gente acaba tendo 3 objetivos principais, né, do fundo, que são as derivadas desse foco, que é como que a gente vai trazer crescimento sustentável, econômico sustentável, né, como que a gente vai trazer mais diversidade e inclusão, e como que a gente vai melhorar as práticas de governança. E aí, com base nisso, a gente começa a descer vários níveis que a gente acaba monitorando e reportando isso aos nossos acionistas, né, aos nossos cotistas dentro desse fundo, que é a criação de postos de trabalho, como que está a qualidade do trabalho, como que está a igualdade do trabalho, do gênero, como que está esse empoderamento, né, desde a questão de transparência, remuneração, a possibilidade de cargos, né, pessoas ocupando mais cargos em lideranças que vêm, ou de minorias, ou que tenham uma menor participação relativa na questão do gênero. E aí a gente começa a alinhar isso, obviamente, com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, lá, que são os SDGs, né, que a gente fala, que são 17, onde a gente tem alguns que a gente tangencia, desde igualdade de gênero, que a gente já falou, condições decentes de trabalho, boa saúde e bem-estar, cidades mais limpas, energia mais renovável, e assim a gente vai monitorando de fato. Para garantir, aí, indo diretamente no seu ponto, né, para garantir que a gente não caia no discurso de que fazendo somente isso a gente está fazendo investimentos ESG de impacto, né, a gente tem desde o começo até o final, quando a gente vende uma empresa, o acompanhamento de um parceiro externo, né, para garantir que as práticas ESG, na medida que elas evoluem, a gente está sempre, né, fazendo os best practices em relação a isso, mas também garantindo que tem alguém que não é somente a gente, né, falando, olha, o que eles estão fazendo está de fato correto, eles estão fazendo esses investimentos, está trazendo resultado e tem alguns propósitos que estão sendo atingidos. E isso, na prática, ele não é tão simples, porque eu posso ter um cotista do meu fundo que ele tem um foco muito grande em questões ambientais, eu tenho outro que tem uma questão muito mais social, eu tenho outro que tem uma questão mais de igualdade de gênero. Então, no final, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma pirâmide onde a gente crie metas, né, a nível de fundo, e aí, na medida que a gente vai investir no nosso portfólio, a gente cria submétricas onde a gente possa mensurar isso no nível mais acima para garantir que o investimento que esse cotista fez no nosso fundo, onde a gente investiu numa determinada empresa, de fato ele foi utilizado, né, ele criou o retorno, ele criou o objetivo ESG desse cotista também, trazendo não só um ciclo positivo financeiro, mas um ciclo virtuoso na questão de sustentabilidade, tanto ambiental quanto social. Bom, Patrick, dá para dizer que a ideia de que o ESG não é rentável, que não é rentável é um mito, né? Como que as empresas focadas em boas práticas ESG conseguem bons retornos aos investidores? Eu acho que pelo contrário, tá? Quando a gente olha hoje, né, e fica mais evidente isso quando a gente olha o lado de empresas ESG listadas do que não listadas. Tá? Se a gente pegar o índice Bovespa versus o índice ESG das empresas que estão listadas no índice ESG da Bovespa, você vai ver que teve uma diferença de quase 40 pontos percentuais, né, ao longo de 2021. Ou seja, os investimentos em empresas que têm boas práticas, boas políticas
ambientais, sociais e de transparência e governança corporativa, elas de fato estão se descolando e tendo um prêmio em relação às demais empresas, né? Então, eu diria que é o contrário. Eu acho que tem vamos dizer assim, um mito por trás de que o investimento ESG, o investimento de impacto, você está muito associado à filantropia ou retornos concessionários, né? E hoje, na prática, a gente vê que não. Tanto empresas privadas no mundo de venture capital, private equity, quanto empresas listadas, elas já estão apresentando prêmios em relação a outras empresas, justamente por trazer o objetivo financeiro, né, e trazer o propósito adicional de melhorar a sociedade onde a gente vive, seja ela pelo lado social, seja ela pelo lado ambiental. Uhum. E quando falamos também em ESG, muitas pautas focam só na parte de meio ambiente, né? Nessa parte aí do tema, falando da redução da emissão de carbono e esquecendo também das boas práticas de governança social e corporativa. Muitas vezes, boas práticas têm tudo a ver com a confiança do investidor naquele ativo e no posicionamento e também na clareza da empresa. Como é que você avalia, então, a importância dessas práticas, assim, em relação à visão do investidor, o investidor enxergando isso na empresa? Vamos lá, acho que é uma excelente pergunta e acho que muito disso é derivado de onde vem o capital, né? E a boa parte do capital, ele não está no Brasil, ele vem do mundo, né? E quando a gente olha como estão os investimentos ESG no hemisfério norte, principalmente, nos países mais desenvolvidos, a gente olha que o lado ambiental é o lado que talvez esteja mais carente em relação ao lado social, né? Você já tem uma questão de infraestrutura bem desenvolvida, acesso, né, à saúde, educação, serviços financeiros muito bem, muito mais avançados do que a gente vê no Brasil. Então, o lado, né, ESG hoje acaba ficando muito mais nessa questão do como reduzir o footprint de carbono do que na questão social e ambiental. Agora, quando a gente vem para o Brasil e a gente olha há 20 anos atrás comparado com hoje, né, veja o nível de acesso que as pessoas estão tendo na questão de acesso financeiro, né, com os bancos digitais. Quando a gente olha na questão de saúde, né, onde só 1/4 da população tem planos de saúde, e desse 1/4 ainda parte é corporativo, né, aqui a gente começa a perceber de fato que você tem grandes lacunas, né, que você precisa de fato criar acesso e que tem grandes oportunidades que vão além do CO2, né, que vão além da captura de carbono, mas que estão muito atreladas no lado social, né? E isso não só, né, falando da parte saúde, etc., mas pensa o investimento ou desenvolvimento do setor de infraestrutura, de saneamento, né, de telecomunicações, o quanto que isso não possibilitou a sociedade, as pessoas, né, estarem mais próximas uma das outras através das telecomunicações, e a diferença que uma boa política, um bom desenvolvimento de saneamento vai fazer, não só na questão de água e esgoto, mas, obviamente, na segunda e terceira derivada, quando a gente fala na questão de saúde, né, e o gasto em relação a isso. E analisando o momento também das iniciativas ESG aqui no Brasil, como é que esses investimentos são aceitos no país e também de que forma a pandemia interferiu no avanço dessas pautas? Perdão, cortou a primeira parte da sua pergunta. Eu vou repetir aqui para você, então. Vou repetir aqui para você, né, em relação a... Eu queria perguntar o seguinte, né... Vou até pular, então. A Isa pode até refazer essa pergunta para você. Você estava perguntando sobre a governança dessas práticas, né? Como que a gente fala em ESG, as práticas ficam bem, né, no ambiente, no tema ambiental, né? E em relação aí, analisando o momento das iniciativas das ESGs aqui no Brasil, como que esses investimentos são aceitos no país? De que forma a pandemia interferiu aí no avanço dessas pautas? Perfeito. Eu acho que eles estão ficando cada vez mais aceitos, né? E acho que isso tem um componente principal, e eu já vou entrar na questão da pandemia. Eu acho que quando você olha o pool de investimento, a gente vê que tem uma nova geração entrando e acessando diversos, ocupando cargos mais importantes em instituições, bem como assumindo, né,
um capital bastante grande de grandes family offices, né, e famílias. E essa geração que entra, obviamente, ela tem um propósito diferente das gerações anteriores. Então, naturalmente, você tem esse shift natural para um movimento mais de investimento com propósito. E aí, durante a pandemia, né, a gente conseguiu ver isso acelerando muito em alguns setores, principalmente. Então, o setor de saúde, né, naturalmente, a gente viu o quanto isso daí ficou defasado. Né? O setor de logística, né, que a gente tinha uma concentração muito grande, né, o quanto que isso daí não ficou muito relevante, criando novos empregos, criando novas metodologias de entrega, de coleta, de retirada, etc., em função disso. Um exemplo que eu posso dar aqui, né, uma empresa que a gente investiu no passado, chamada Tec Verde, que fazia casas modulares em madeira, né, uma metodologia muito utilizada na Europa e nos Estados Unidos. Logo depois que a gente vendeu ela, chegou a pandemia, né, e com a pandemia houve a necessidade muito grande de você criar hospitais de campanhas. E como você conseguia criar hospitais de campanhas num prazo muito curto para atender um monte de pessoas que estavam, né, indo para a UTI e em condições, infelizmente, ruins. Né? E através de uma tecnologia melhor para um mercado de real estate, vamos dizer assim, a gente conseguiu criar vários, né, a empresa conseguiu criar vários hospitais de campanhas que ficaram aí perenes depois. Então, né, você consegue enxergar que esse movimento ESG, ele trouxe benefícios, né, acho que de A a Z na economia. Né? A pandemia, no final, ela conseguiu acelerar toda essa questão de você criar ambientes, né, que favoreçam a população de maneira geral, né, e de maneira sustentável, e fazer uma aceleração disso daí, principalmente através do desenvolvimento tecnológico e de boas práticas de governança. Bom, Patrick, existe aí uma demanda, né, do mercado por práticas ESG, né, principalmente nos mercados internacionais, inclusive com o mercado de créditos de carbono. Eu queria que você avaliasse aí as tendências para os próximos anos. Quem não adaptar os negócios e as cadeias de produtivas para seguir essas boas práticas pode, então, ficar isolado? Eu acredito que acho que quando a gente analisa um investimento, eu acho que isso daí está ficando cada vez mais frequente, né, quando a gente fala com outros investidores, o que a gente enxerga é que os investidores, eles não estão analisando somente a empresa, eles estão analisando toda a cadeia de suprimento. Né? Então, obviamente, as empresas que estão aí com uma pegada de carbono muito ruim, né, em algum momento elas vão ser cobradas por isso. Então, é natural que você tenha esse shift para energias mais renováveis, ou para você ter mecanismos de compensação do CO2 que você está fazendo, para você não garantir esse isolamento. Eu acho que nesse papel, né, nesse contexto, na verdade, sobre essa questão do CO2, o Brasil tem um espaço muito grande a ganhar com isso, porque muitas empresas que não vão conseguir criar essa compensação natural e que devem vir ao Brasil buscar isso através de outras soluções, dado o país continental e toda a questão ambiental que a gente tem a fornecer, aí sendo o pulmão do mundo, né, o celeiro do mundo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de um telespectador. O Cerveja pergunta o seguinte: ele, na verdade, gostaria de saber sobre as questões tributárias em relação a empresas ESG. Acho que essa é uma excelente pergunta, tá? Na prática, na ponta, a gente não está vendo grandes mudanças tributárias em relação a isso. O que a gente está vendo é no mercado de capitais. Hoje, se você quer fazer uma emissão de uma dívida e você consegue fazer ela, né, atrelando indicadores sustentáveis, principalmente green bonds, você tem um yield compression, né, em relação ao custo que você teria se esse teu bond, se essa tua dívida fosse emitida de forma não ambiental, vamos dizer assim. Então, o que a gente começa a enxergar nesse momento são benefícios, né, no mercado de capitais, e que em algum momento realmente a gente vai enxergar isso na ponta. Né? Aí, naturalmente, você tem alguns setores da economia que você tem pacotes de incentivos fiscais para melhorar a carga tributária. A gente viu isso com questões de renováveis, com painéis solares, onde você teve uma medida provisória, uma lei agora, na verdade, que você
a diminuir, né, o benefício fiscal que você tinha, que foi criado, obviamente, para você fomentar essa cadeia. Patrick, a gente estava falando, né, na questão de sustentabilidade, né, na definição da estratégia de sustentabilidade da empresa, né? O que essas empresas no Brasil precisam avançar ainda mais, na sua opinião? Eu acho que o papel do investidor, né, quando a gente analisa isso, né, para uma empresa ela estar mais pronta nessa questão de sustentabilidade, eu acho que são alguns. Eu acho que é natural, eu já falei um pouco disso antes, é natural que algumas empresas elas não tenham, ou elas nem percebam que elas têm uma capacidade de trazer questões ambientais e sociais, né, que um investidor profissional pode fazer isso junto com eles. E acho que quando a gente olha o Brasil, e isso está diminuindo agora um pouco, que a gente vê uma série de empresas, o mercado de venture capital também crescendo de maneira muito acelerada no Brasil, você traz uma profissionalização muito maior para as empresas. Então, ainda, né, o Brasil já avançou muito na questão do G, mas tem que lembrar que o Brasil ainda tem muito menos empresas listadas do que em outros mercados mais desenvolvidos, né? Isso, naturalmente, você tem ainda uma questão de governança que você precisa melhorar bastante, né? Principalmente em empresas mais familiares, né? Nesse tipo de coisa que acaba misturando um pouco o pessoal com a pessoa física com a pessoa jurídica, né? Agora, quando a gente olha para o mercado endereçável, onde a gente consegue investir, é natural que a gente consiga analisar, né, dado os principais critérios de exclusão, que sim, há de fato, né, um grande volume de impacto e de características de mensuração e mitigação de riscos ESG, que muitas das empresas elas fazem noção do que elas conseguem fazer, do que elas conseguem agregar, né, e isso já está enraizado no seu modelo de negócio, né, mas quando vem um olhar de fora, de fato, isso daí acaba sendo um pouco mais nítido para eles, né, para chegar lá. Então, é natural que essas empresas, no momento que elas vão buscar os seus investidores ou acesso ao mercado de capitais, que elas estejam um pouco mais estruturadas, analisando o que elas, de fato, estão fazendo na ponta na questão ambiental, na questão social e de melhores práticas de governança, né? Com isso, elas vão conseguir, naturalmente, crescer mais, reduzir seu custo de capital e ter mais acesso aí ao público de maneira mais ampla. E já em relação, né, já com as mudanças regulatórias, né, em curso no Brasil e também no mundo, sobretudo em relação às companhias abertas, o que as organizações devem observar com mais atenção? Eu diria, principalmente, né, estando no Brasil, né, e acho que volta um pouco na pergunta que você fez antes, que está todo mundo muito preocupado com a questão ambiental carbono, né? E acho que você tem muito mais a fazer quando a gente olha para a questão social ou stakeholders onde essa empresa está inserida. Eu acho que tem diversas empresas hoje que elas têm uma característica global, mas ela ainda tem um conceito local. Ela precisa, eventualmente, da água que é local, ela precisa dos insumos que estão ali muito próximos, porque o custo logístico é muito grande. Então, é natural que eu acho que você precisa criar mais, eu acho que nessa questão social, mais empregos duradouros, mais retenção e atração de talentos, mais igualdade de gênero, principalmente, né? Você criar oportunidades para as pessoas, de fato, né? Acho que com isso o emprego vai ser a principal mudança aí que vai conseguir fazer, de fato, essas empresas crescerem muito mais, né? E qualificar essas pessoas muito mais para ajudar o crescimento delas. Patrick, as empresas no Brasil têm alguma vantagem ou desvantagem também em relação ao ESG, né? O fato de termos uma matriz energética limpa nos favorece ou reduz aí espaço para melhorias, portanto, a gente estaria em desvantagem em relação a isso? Eu diria que depende por onde você olha. Tá? Eu acho que se você é um investidor internacional, acho que a principal desvantagem são talvez as volatilidades, né, que ocorrem pelo lado macro. Mas, pelo outro lado, isso cria um mundo de oportunidades para os investidores, né? Quando a gente olha, né, o tamanho do país, né, o sexto país mais populoso, um dos 10 países com a maior economia, com custos muito altos e com baixo acesso
serviços financeiros, serviços de saúde, educação, saneamento, entre outros, eu diria que é o oposto. Eu diria que existe um mar de oportunidades, um volume muito grande de capital, de recurso que pode ser alocado para isso, que vai criar ciclos virtuosos, né, e que, de fato, vai levar não só o Brasil, o país, a economia, né, como os retornos financeiros, mas a sociedade para um outro patamar. Então, analisando todo o potencial do Brasil, eu diria que a gente talvez esteja numa vantagem e não desvantagem. Eu acho que a gente tem que separar nesse aspecto um pouco o macro do micro e como que as oportunidades podem ser trabalhadas. E, Patrick, o que conta mais, né? Nossas credenciais ambientais ou a imagem que é mostrada internacionalmente? Boa pergunta. Eu acho que depende do momento, tá? Eu acho que, obviamente, o ano de 2022 talvez não seja as nossas credenciais ambientais. Eu acho que tem uma volatilidade natural que é esperada, né? Mas, naturalmente, quando a gente conversa com investidores de fora, né, e quando esses investidores são investidores de longo prazo, né, o que conta mais são as nossas credenciais, né? A vantagem competitiva, o celeiro do mundo na questão agro, é um país com uma enorme matriz energética renovável, né, limpa, é um país com uma população muito grande que está crescendo um pouquinho a sua renda, que tem uma dificuldade de ter mais acesso, ou seja, abre oportunidades em diversos setores da economia, né? Então, diferentemente de alguns países, né, o Brasil ainda ele tem um aspecto muito amplo para os investidores internacionais, seja ele, por um lado, mais infraestrutura, seja voltado exclusivamente para um setor, né, como educação, saúde, seja para um produto um pouco mais blind pool, que você consegue investir em múltiplos setores. Patrick, só para encerrar, eu queria fazer uma pergunta aqui, uma última. O ESG é um critério fundamental, ou seja, pode impedir aí a decisão de um investimento de um fundo? Se o fundo tiver uma política, né, ESG muito forte, sim, né, tem algumas práticas, alguns setores que a gente não investe por default. Então, a gente pode receber a melhor oportunidade do mundo numa indústria extrativista, numa indústria bélica, numa indústria de cassino, né, por mais que seja um retorno de 1000 vezes, né, pela nossa política, né, a gente não fará esse investimento, porque dentro da nossa política, dentro dos padrões globais, né, dos critérios globais de critérios de exclusão, a gente já tiraria isso na largada. Então, sim, políticas ESG bem feitas, bem monitoradas e bem acompanhadas e evolutivas, que você tem que sempre revisitar esse negócio de tempos em tempos, sim, você pode deixar alguns investimentos que não tem um fit, vamos dizer assim, com o propósito que você tem. Maravilha. Então, queria pedir as suas considerações finais aí no que o investidor deve ficar de olho, principalmente em relação a essas práticas. Acho que, em relação a essas práticas, acho que o investidor tem que ficar muito de olho como que esse produto ele vai ser criado, implementado, monitorado, revisitado e reportado, né? Ou seja, você utilizar o seu dinheiro para atingir o retorno financeiro que você quer, atrelado com um propósito que você quer junto com ele, né? O que a gente fala aqui é que o ESG, né, mais do que uma sopa de 3 letrinhas, né, ele é uma característica de gestão, né? Ele ajuda você a ter boa gestão dentro das companhias, ele ajuda você a saber se o teu empregado está crescendo da maneira que você estava planejando, se está sendo bem diversa, se você está conseguindo reter, como que está seu uso de recursos, seja ele energia, água, etc., da maneira mais eficiente, né? E quando a gente olha isso na prática, né, você está criando um ecossistema muito mais virtuoso, também trazendo dinheiro para a mesa, né? Então não é simplesmente eu tenho isso daqui e faço um check the box, mas de fato um mecanismo de gestão, de criação de valor para os investidores.
Tá certo, muito obrigada pelas explicações. Eu conversei com Obrigado Patrick a Canel, vocês. que é sócio da Force Capital. Muito obrigada pela presença, obrigada aí por todos os esclarecimentos, obrigada pela participação. Uma boa tarde para você, Patrick. Muito obrigado a vocês, igualmente.